nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você um método muito importante que eu tenho desenvolvido ao longo dos meus anos como terapeuta e que tem ajudado muitas pessoas a terem uma melhora, um conforto, um alívio de vários problemas físicos, emocionais, mentais, até mesmo espirituais que têm se apresentado, né, no consultório, que eu tenho conseguido auxiliar essas pessoas a se livrarem desses problemas e tem ficado melhor. Então, antes de mais nada, quero me apresentar aqui. Meu nome é Marcelo Siling, sou autor do livro Poder das Cores, pela editora Luz da Serra, um livro que fala de cromoterapia das mais variadas formas e maneiras, então um livro bom para quem é terapeuta e quem não é terapeuta também quer sugar dos conhecimentos das cores. Esse é um livro simples, prático e funcional. Eu também sou coautor do livro Minuto de Luz. Aqui tem 365 frases, né, em relação a todos os livros de todos os autores do Luz da Serra Editora. E também sou coautor do livro Constelação Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens nos Atendimentos, onde um dos capítulos eu falo sobre constelação estrutural. Mas esse é pela editora Líder. Então, assim, esse vídeo vai estar aqui disponível no YouTube, aberto ao público, então essas referências eu vou deixar na descrição do vídeo para você. E se você estiver no meu site, que provavelmente esse vídeo vai estar no meu site, dá uma olhada aí que vai ter um link sobre livros, você vai poder consultar e até adquirir esses livros, tá bom? Mas vamos lá, eu quero falar com você a respeito de um trabalho que eu desenvolvo e uma das coisas que me fez ser terapeuta é querer ajudar as pessoas. Isso é uma das coisas muito importantes da minha vida. Eu comecei a exercer isso, até porque eu vim de uma escola espiritualista e eu tinha esse desejo de ajudar as pessoas, e isso começou quando eu quis me tornar um terapeuta holístico. E claro que eu levei os meus conhecimentos, né, conhecimentos esses de práticas simples, né, de recursos terapêuticos que eu utilizava, recursos esses até considerados comuns, né, Reiki, cromoterapia, por exemplo, né, eu comecei assim, né, trabalhando com essas ferramentas. E aí eu comecei a atender as pessoas, né, junto com a minha esposa, tudo mais, para ajudar essas pessoas a terem um alívio dos sintomas. E querendo ou não, eu queria poder praticar tudo aquilo que eu conheci, que eu aprendi ao longo dos anos. Então, eu fui usando essas técnicas da melhor maneira possível e muitas vezes até misturando essas técnicas. Então, eu tinha essa característica, não ficar só de uma coisa ou de outra, né? Eu entendo que se usar todo o seu repertório terapêutico em prol de alguém, o que mais importa é o resultado. E isso foi uma das coisas que me fez misturar essas técnicas e, ao mesmo tempo, fazer isso da melhor maneira possível, né? Mas eu comecei a ter uma coisa muito interessante acontecendo na minha vida e que eu não entendi e me fez, na verdade, buscar. Eu acredito até que isso talvez seja uma força maior que me fez, né, com que eu entrasse nesse caminho. Porque, de repente, por uma boa época da minha vida, eu comecei a atender pessoas que tinham problemas na coluna vertebral. E eu achei interessante porque teve uma incidência muito grande de pessoas me procurando, por quê? Ou tinham problemas lombares, ou problemas cervicais. Raríssimos os casos de problema na torácica, né? Naquela parte torácica, vamos dizer assim, a parte do meio, né? Da coluna. Então, ou é cervical aqui nessa região do pescoço, um pouco mais para baixo, ou lombar, que parece que a maioria das pessoas ou já teve ou tem, né? Um problema ali, uma dorzinha, um incômodo, ou alguma outra coisa um pouco mais grave, mais séria. E a partir dessa incidência enorme, né, de grandes pessoas, praticamente de 10 pessoas, 8 tinham problemas lombares. Então, assim, isso tinha alguma razão, né, tinha algum motivo. E aí eu comecei, então, a me perguntar, por que isso está acontecendo? O que o universo quer de mim? Né? O que Deus quer de mim? Eu já comecei a fazer isso. E eu comecei a fazer o quê? Todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho de estudo. E dentro desse questionamento que eu fiz interno, dentro desse desejo de entender o que está acontecendo com essas pessoas,
porque eu sempre tive essa vontade de buscar a origem para realmente trabalhar a origem, né, dos problemas. E eu comecei a estudar a coluna vertebral em vários aspectos. Primeiro, porque era importante compreender a parte física, anatomia, toda essa parte estrutural, digamos assim, física, né, em relação aos sistemas envolvidos na coluna vertebral, sistema nervoso, sistema ósseo, sistema articular, tudo, né, porque tudo fazia parte, então você tinha que estudar isso. Ao mesmo tempo, eu fui querendo entender outras áreas, outras formas. Como eu venho de uma escola espiritualista, eu sempre acreditei muito que existia algo além daquilo que é só o físico. E claro que eu fui pesquisando, buscando informações e, ao mesmo tempo, eu fui começando a entender que tinha muito mais daquilo que era somente o problema físico. Fui estudando no ponto de vista físico, como eu falei, no ponto de vista energético. Essa parte psicoemocional, ela é muito esclarecedora. Como espiritualista que sou, fui procurando buscar também informações nesse âmbito espiritual, para entender exatamente o que estava rolando, o que estava acontecendo. E aí eu comecei, de fato, a entender que a coluna vertebral não era apenas uma estrutura física, era muito mais do que apenas uma estrutura física. Não é apenas digamos assim, uma parte do corpo que dá sustentação, estabilidade, né? Existiam aspectos ocultos, existiam muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Então eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Nossa, tem muita coisa. E aí isso começou a me trazer um pouco mais de motivação e busca por tentar entender o que mais tem em relação à coluna que eu não conheço ou que talvez as pessoas não conhecem, né? Então eu comecei a identificar uma coisa muito importante, que existem segredos que aos poucos eu fui entendendo, compreendendo e começando a sentir que eu precisava de aplicar isso nos atendimentos com as pessoas, porque eu queria ter resultados melhores do que eu já tinha, ajudar as pessoas a alcançarem os seus melhores resultados. Eu queria que as pessoas pudessem melhorar de uma forma bastante elevada os seus problemas de saúde, principalmente, né, daqueles que estão relacionados à coluna vertebral. Então, dentro dessas aplicações, dentro dessas entrelinhas que eu fui começando a compreender, eu comecei a aplicar no meu consultório, com as pessoas, fazendo esses testes, porque era importante eu testar para saber se isso era verdade ou não, porque eu também, em algum momento, entrei em questionamento. E dentro desse exercício, né, de usar esses recursos, usar esses segredos, eu comecei a perceber que, aos poucos, eu estava criando um método próprio de trabalho, um método específico de trabalho, onde eu usava essas técnicas terapêuticas que eu já tinha conhecimento, usando esses segredos, esses conhecimentos ocultos que estavam relacionados à coluna, e aí eu comecei a perceber resultados que eu quero compartilhar com vocês, que são importantes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fui percebendo logo de cara, pessoas que não conseguiam dormir, que já estavam conseguindo dormir relaxando mais. Uma coisa que é muito importante, eu vou contar um caso que acho que reflete bem isso. Uma vez atendi um garoto, ele veio com a sua mãe, ele tinha mais ou menos uns 15 anos, e a queixa é, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir, não para, é hiperativo, ninguém faz esse menino dormir, nem remédio. E para minha surpresa, e para a surpresa da mãe, porque a mãe disse a seguinte frase antes de eu iniciar: esse menino não vai dormir aqui. Bom, tudo bem, né? Vamos lá. E para minha surpresa e para dela, o menino dormiu. Dormiu a ponto de roncar. E ela ficou espantada, porque ela estava assim, nossa, esse menino tá... Não imaginei, eu duvidei do seu trabalho e eu estou vendo que realmente é um trabalho muito bom, né? Esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, e aí a gente começa a ver que realmente a coisa é muito boa, né?
Pessoas com dores que relataram que essas dores diminuíram, em alguns casos até sumiram e nunca mais apareceram. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes tem problemas crônicos, dores crônicas, e com o tratamento, com a sequência do tratamento, a pessoa foi percebendo que havia uma diminuição. Já na primeira sessão, ela já percebia essa diminuição, e com a frequência, isso foi melhorando de tal maneira que em determinado ponto a pessoa sentia que a dor era bem pequena, às vezes aparecia, né? Até porque ela tinha um processo crônico. Em alguns casos, a dor simplesmente sumiu. A pessoa fala, nunca mais senti aquele incômodo, nunca mais senti aquela dor. Nossa, esse negócio aqui é muito bom. Então, isso chegou a acontecer com essas pessoas, pessoas com problemas crônicos, e até mesmo dores crônicas, dores agudas, a pessoa relata da sua diminuição dessas dores agudas, né? Então, isso foi muito interessante como um resultado. Isso, claro, que vai trazendo mais motivação para o trabalho, né? Problemas na lombar e cervical foram diminuindo com o tratamento. Então, assim, aquela cervicalgia, lombalgia, que pudesse ser oriundo de algum fator, algum problema, algum incômodo, às vezes até uma posição errada, e de repente você vai trabalhando aquilo, a pessoa vai sentindo essa diminuição da dor, vai sentindo esse alívio da dor. Em alguns casos também, chegou a relatar que não tinha mais aquele problema, né? Então a pessoa sentia esse alívio bem forte, e ela, à medida em que fazia mais a frequência do tratamento, ela foi percebendo que realmente isso trazia mais qualidade de vida e bem-estar. Então, ela se sentia mais aliviada, conseguia produzir mais, conseguia realmente ter um melhor desempenho em muitas coisas na sua vida. Uma outra coisa também que eu fui percebendo, pessoas com problemas emocionais, principalmente problemas de medo, a pessoa aos poucos foi começando a ganhar mais confiança, a pessoa foi percebendo que o seu medo foi diminuindo, né? A pessoa foi começando a lidar melhor com o medo e ao mesmo tempo foi ganhando mais confiança, né? Nada melhor do que enfrentar o próprio medo, mas muitas vezes o tratamento ele foi dando esse suporte, essa condição da pessoa olhar para aquilo e ganhar mais confiança, entender, ela entrar no seu processo de autoconhecimento, entender que aquilo muitas vezes é algo que ganha potência porque eu dou muita atenção àquilo. E aí ela foi também melhorando nesse aspecto. Então a gente foi percebendo que pessoas com medo excessivo foi diminuindo o medo, até mesmo a pessoa aos poucos foi ganhando confiança com a frequência do tratamento. Pessoas muito agitadas, hiperativas, pessoas que não param quietas, esse tratamento foi dando uma certa harmonia, um certo alívio para essas pessoas, tá? Isso foi trazendo um pouco mais de paz, de tranquilidade, foi fazendo com que a pessoa realmente pudesse ter uma condição melhor na sua vida, né, a mente mais tranquila, e automaticamente ela foi começando a perceber coisas que antes não percebia. Isso que é o mais legal. A pessoa muito agitada, às vezes não tem como parar para pensar, refletir sobre certas coisas. Ela fica numa pilha. E o tratamento ajuda a dar uma aliviada e a pessoa começar a perceber coisas que antes não percebia, e isso fazer com que ela tomasse decisões mais assertivas. Isso é muito importante também. Pessoas, clientes que estavam cansados, corpo esgotado, sabe aquela coisa de chegar do trabalho, você tá, parece que sugado, parece que uma parte sua ficou lá e você está assim, o trapinho? Pois é, muita gente chegou para mim nessa situação. Pessoa que está, às vezes, com excesso de trabalho, dificuldade no trabalho, e aí o que acontece? O tratamento ele tem a capacidade de fazer com que a pessoa ganhe um pouco mais de vitalidade, mais disposição, ela possa descansar com mais qualidade, porque muitas vezes isso também dificulta o descanso da pessoa e faz com que a pessoa tenha mais vitalidade e disposição quando ela passa por esse tratamento. Gestantes, né? Eu sempre atendi algumas gestantes e eu falo para vocês que é muito legal, muito bacana como elas reagem e como o bebê, né, dentro da barriga ali, também reage. É muito interessante isso, tá? Então, as mamães foram ganhando mais
qualidade de vida, mais conforto, porque muitas vezes a gestação atravessa momentos de desconforto, principalmente se a criança for grande, né, ou tem uma tendência de ser grande. Então, às vezes, acaba tendo essa dificuldade, então a mamãe acaba ficando um pouco mais tranquila e segura com relação àquele processo, porque uma dor, um incômodo, sempre gera um receio, um medo, né? Aquela coisa de, será que eu vou ter algum problema na gestação? E o tratamento, ele permite com que a pessoa se sinta melhor e até mesmo mais confiante. Idosos, né? Idosos é uma coisa que eu também atendi ao longo do tempo, muitos. E uma das coisas que acontece nos idosos é o seguinte: geralmente os idosos têm problemas crônicos, né? Dos mais diversos. E dentro desses problemas crônicos, o tratamento ele ajuda a trazer alívio, principalmente se a pessoa tem problemas de articulação, dores por conta de postura, ou até mesmo incômodos por conta de alguma doença, né, de algum processo na qual vive até o momento de hoje, problema de saúde. Então, o idoso, ele foi... eu tenho até um caso de uma senhora que eu atendia muito, em que ela se sentia muito bem com o tratamento, ela se sentia aliviada, porque ela tem muitos problemas de saúde. Então, ela sempre de quando em quando vinha, né? É uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho enorme por ela, porque todas as vezes que ela veio, ela vinha porque ela confiava no meu trabalho, confiava na maneira como eu trabalhava com ela, com esse processo, com esse método, e ela se sentia muito bem com isso. Então, as dores, os incômodos diminuíam, em alguns casos, até naquela semana ou 2 semanas, dava aquela sumida, né? E então ela ficava mais confortável e mais tranquila. E uma coisa que é interessante nesse método é que ele tem muita boa adesão para crianças, crianças gostam, se sentem à vontade com o tratamento. Adolescentes, adultos têm grande adesão, e quando eu falo de uma adesão, digamos assim, muito grande, ele aderir e gostar do tratamento, se sentir confortável com o tratamento. Isso que é muito importante. Porque tem alguns tratamentos que a gente sabe que são, né, mais complexos e nem todo mundo tem essa adesão, né, de se sentir à vontade. Esse não, esse é um tratamento, é um método que faz com que as pessoas se sintam à vontade de receberem o tratamento com a segurança, com conforto e, evidentemente, a pessoa se sentir bem aliviada, né, com esse procedimento de tratamento. E, claro, idosos, né, os idosos, eles têm duas coisas importantes. Eles querem a busca de alívio daquilo, e claro que com bom atendimento e atenção, eles se sentem muito mais à vontade e confiam no tratamento que você dá. E as gestantes, né? Então, querendo ou não, isso acaba ajudando bastante. Pessoas que estão perdidas na vida, com esse método, elas vão se centrando. Eu tenho um exemplo de um senhor que tinha recentemente perdido uma esposa, e ele estava perdido na vida. E quando a gente começou esse tratamento, foi através dessa primeira sessão em que, quando ele voltou, ele se abriu mais, ele passou a seguinte informação para mim, que ele começou a se olhar e perceber que, por conta do vício do tabagismo e de outras coisas, ele não estava cuidando, ele não queria mais aquele tipo de vida, ele queria mudar o tipo de vida e queria cuidar do seu corpo, porque é mais ou menos assim, deu aquele estalo, sabe? E isso foi importante para ele, para um autoconhecimento, para ele se desenvolver enquanto pessoa. E, obviamente, isso fez com que ele crescesse como pessoa. E hoje ele está super bem, tanto que eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que ele está super bem, está, né, digamos assim, mais equilibrado nesse sentido daquilo que ele veio como problema. Esse tratamento, ele permite tudo isso. E agora eu quero apresentar para você esse tratamento, que esse método que eu criei, ele se chama alinhamento vibracional vertebral, ou tão conhecido como AVV, né? O AVV que eu trabalho desde o início da minha jornada, né? E esse é o método que eu, através de toda essa pesquisa que eu fiz, de tudo aquilo que o universo me disponibilizou,
de eu buscar entender o que é a coluna, como é a coluna, de entender esses processos, e que o tratamento ele não fica só voltado para a coluna, ele expande, ele tem uma característica de expandir muito mais, e para isso a gente vai compreendendo os segredos que estão envolvidos nele. Então, eu fui conseguindo perceber essa qualidade de vida que as pessoas foram obtendo, as pessoas foram melhorando, foram crescendo, e isso me deixou muito feliz. Então, dentro dessa mistura, dentro desses recursos que eu aprendi ao longo da minha jornada, e misturando tudo isso de forma correta e de forma assertiva, foi que eu criei, então, um método chamado alinhamento vibracional vertebral, o AVV. Tá? Inclusive, se você não sabe, tem até um espaço terapêutico de duas alunas minhas que gostam tanto da AVV que elas têm como fonte, né, de trabalho do espaço terapêutico. Eu vou deixar em algum lugar aqui, tá? Ou aqui algum card, ou talvez vai ficar também na descrição do vídeo, ou em algum outro lugar aqui vocês vão ter o vídeo na qual eu fiz lá com eles, falando sobre o método do AVV, tá bom? Eu espero que você assista, né, depois do vídeo aqui. E claro, dentro desse trabalho eu desenvolvi o curso, e é um curso que eu ensino toda essa bagagem, toda essa técnica, toda essa metodologia, e claro, compartilho esses segredos, o que eu aprendi ao longo dos anos, lidando com a coluna, lidando com pessoas, né? E aí pode surgir a pergunta, quem pode fazer esse curso, Marcelo? Primeiro, terapeutas. Se você é um terapeuta, quer aprender um método que ajuda as pessoas dentro do seu consultório a ter um melhor desempenho, esse é um curso que eu considero excelente. Eu tenho conhecimento de algumas ferramentas, mas eu quero ampliar esse conhecimento, quero canalizar melhor esse conhecimento para ajudar as pessoas que eu gosto no meu consultório, no meu espaço terapêutico. Também é um método muito bom. Marcelo, eu não sou terapeuta, mas eu quero começar a aprender e eu gostei, me identifiquei com esse recurso que você falou, com esse método. Então, você pode fazer um curso, mesmo não tendo experiência, né, até porque a gente vai dar toda uma bagagem, uma instrução, para que você possa começar a trabalhar com essa metodologia, né, e entrando nessa área das terapias integrativas. E, claro, Marcelo, eu não sou terapeuta, não tenho a mínima ideia de ser terapeuta, mas eu gostei, achei interessante. Eu sinto que eu quero investir nisso, né? Para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento, para que eu possa me beneficiar disso. Então, você pode fazer o curso também, o curso não tem pré-requisitos, tá? Qualquer pessoa que queira, sente vontade, sente no coração que deve fazer, pode fazer esse curso sem problema nenhum. E, claro, o curso no final tem um certificado que te habilita a você trabalhar da melhor maneira possível. Claro que a melhor certificação é os seus resultados, isso sem sombra de dúvida, tá? Assim como para mim também foi muito importante os resultados durante todo o tratamento, todo o desenvolvimento dessa metodologia.